Boa noite a todos, boa noite, docente. Meu nome é Micaela Manecas Gomes, estudante do ISCTEM. Eu estou a fazer o curso de Contabilidade e Auditoria e neste presente vídeo trago aqui a apresentação na disciplina da Contabilidade Financeira 2. Trago aqui a apresentação em torno da normalização contabilística internacional. Desde já dizer que o meu trabalho apresenta o seguinte índice. Tem aqui o conceito daquilo que é a normalização contabilística internacional. Tem aqui o objetivo, a origem, a importância da normalização contabilística internacional, as vantagens, como também as desvantagens. Bem, normalização contabilística internacional refere-se ao esforço concentrado para criar um quadro comum de regras princípios e práticas contabilísticas que sejam aceites de forma consistente. Além fronteiras. Essa padronização ela é crucial numa economia globalizada, onde vários investidores, vários credores e outras partes interessadas necessitam de comparar informações financeiras de empresas de diferentes países de forma fiável e segura. Primeiro, dando um pequeno resumo, estou a dizer que a normalização contabilística é o processo de criação, definição e aplicação de regras, princípios e critérios uniformes que vão orientar o registro, a mensuração, a apresentação e a divulgação da informação econômica financeira das entidades. Ou seja, podemos dizer que a padronização das práticas contabilísticas elas asseguram que as demonstrações financeiras elas sejam comparáveis, que os dados sejam fiáveis e verdadeiros e que a informação ela venha a ser transparente e compreensível e que venha a existir uma harmonia no tratamento contabilístico com operações semelhantes. Ou seja, a normalização contabilística ela garante que todas as empresas falem a mesma linguagem contabilística. Então, vamos agora para aquilo que é o conceito de normalização contabilística internacional. A normalização contabilística é um processo dinâmico que visa criar uma metodologia comum e ser seguida pelas diversas unidades econômicas. Que é que eu estava a dizer? É criar uma linguagem, a mesma linguagem para todas as entidades, com o objetivo fundamental de permitir a universalidade, a compreensibilidade e comparabilidade das informações entre os diversos agentes econômicos. Então, a normalização contabilística internacional é aquilo que é a harmonização global dessa mesma padronização através da adoção de normas internacionalmente aceitas, principalmente as IFRS, que é International Financial Reporting Standards, nas quais são emitidas pelas IAs. No entanto, essa normalização internacional ela tem como finalidade, tem como objetivo promover aquilo que é a unificação dos critérios entre vários países, permitir uma comparação global das demonstrações financeiras, também tem como finalidade facilitar a integração internacional dos mercados financeiros, como também garantir informação transparente e útil para investidores de quase todo o mundo. No entanto, enquanto a normalização contabilística ela pode ocorrer a nível nacional, a normalização contabilística internacional visa criar um padrão único, mundial, criar a mesma linguagem para todos, para reportar a informação financeira.
Simplificando, podemos dizer que a normalização contabilística ela é igual à padronização de práticas contabilísticas dentro de um país, dentro do nosso país, por exemplo. E a normalização contabilística internacional é a nível global, é a padronização das práticas contabilísticas ao nível mundial com o uso das IFRS, International Financial Reporting Standards, como referência comum. Então, é basicamente isso. Então, agora passamos para aquilo que é a origem. Perdão. Sim, a origem. Bem, retrocedendo um pouquinho, né? Quando nós falamos do objetivo, né? Da normalização contabilística, né, internacional, estamos a dizer que podemos ter como objetivo melhorar a confiança na informação financeira, porque vamos imaginar, ao possuirmos normas contabilísticas claras e uniformes, as demonstrações financeiras elas vão tornar ser mais fiáveis e credíveis para os utilizadores. Estamos a falar daqui os investidores, os credores, o governo, os analistas. Então, esta credibilidade vai reduzir aquilo que é o risco de informações enganosas ou uma manipulação contabilística. O segundo objetivo pode ser garantir a comparabilidade entre entidades. Um dos objetivos centrais é que diferentes empresas ou diferentes entidades ou organizações dentro de um país ou entre países, eles possam apresentar uma informação de forma que os utilizadores eles vão conseguir comprá-las não estou a conseguir, né, dar com sentido lógico. Ou seja, sem normas comuns, cada entidade poderia usar critérios diferentes, tornando a análise mais difícil e mais enganosa. Então, o outro objetivo é promover a consistência ao longo do tempo. Ou seja, as normas elas podem garantir que uma empresa ela aplique políticas contabilísticas de uma forma contínua e consistente de período para período, facilitando aquilo que é a avaliação da evolução da empresa. O outro objetivo é fomentar transparência e divulgação adequada. As normas elas podem ajudar a assegurar que aquelas transações que são feitas, os ativos, passivos, receitas e despesas, elas vão ser divulgadas de forma clara, suficientemente e padronizada, de modo que os utilizadores tenham uma visão mais completa da situação financeira da entidade. Tem um outro objetivo que acaba de aparecer agora na cabeça, que é reduzir aquilo que é o distanciamento de informação entre empresas e investidores ou mercados. Por exemplo, quando a contabilidade ela é uniforme e de forma compreensível, os investidores e os outros stakeholders, eles conseguem avaliar melhor os riscos e as oportunidades das empresas. Isso é especialmente importante no contexto internacional, onde investidores globais exigem bastante transparência. O outro objetivo é facilitar a eficiência econômica e dos mercados financeiros, que, por exemplo, no contexto internacional, normas comuns ajudam a reduzir aquilo que é o custo do capital, porque o risco de informação ele vai ser assimétrico, né? Ele vai diminuir, promovendo investimentos transfronteiriços, de fronteira, investimentos de fronteira em fronteira e facilitar aquilo que são as operações das empresas multinacionais. Então, também o outro objetivo é assegurar que as demonstrações financeiras elas vão representar a verdade e a justiça, fair presentation, true and fair view. Onde o objetivo técnico é que as normas elas vão a conduzir à apresentação fiel da posição financeira, desempenho e fluxos de caixa das entidades. Então, vou dar um pequeno resumo daqueles objetivos que eu comentei aqui. Melhorar a confiança na informação financeira, garantir a comparabilidade entre as entidades, promover consistência ao longo do tempo. Falei também de fomentar transparência e divulgação adequada, reduzir aquilo que é o distanciamento da information gap entre empresas e investidores ou mercados, facilitar a eficiência econômica e dos mercados financeiros, como também assegurar que as demonstrações financeiras elas representam a verdade e a justiça, a fair presentation, true and
fair presentation ou true and fair view. No entanto, aí eu estava mesmo a falar sobre aquilo que é o objetivo, né? Os objetivos principais. Então, no âmbito da normação da política internacional, podemos olhar como para uma escala internacional. Por exemplo, as IFRS emitidas pela International Accounting Standards Board, IAS, né? IASB. Os objetivos eles vão ser um bocadinho mais diferentes, mas com relações, porque vai ser unificar critérios entre jurisdições, por exemplo, para que as demonstrações financeiras das empresas em diferentes países possam ser compreendidas pelo menos tipos de utilizadores. Então, o outro objetivo vai ser aumentar aquilo que é a mobilidade de capital entre mercados, permitindo que vários investidores, vários internacionais, eles venham avaliar as empresas com base numa norma comum. E o outro é reduzir aquilo que é o custo de reporte para as empresas multinacionais, que de outra forma, eles teriam de preparar aquilo que as demonstrações de acordo com diferentes normas locais em cada país onde operam. O outro é promover maior disciplina de mercado e governação corporativa. Vocês, ao exigir maior rigor e divulgação, partilhando melhores práticas globais de contabilidade e reporting, isso vai promover maior disciplina de mercado. E a outra é, por exemplo, elevar o padrão da contabilidade globalmente. Se nós elevamos o padrão da contabilidade globalmente, de modo que, mesmo em países com práticas menos desenvolvidas, a adopção de normas internacionais ajude, ou seja, vai ajudar a melhorar a qualidade da informação financeira. Em síntese, podemos dizer que os objetivos da normalização da política internacional são de garantir que a informação financeira ela seja fiável, seja comparável, seja clara e útil para todos aqueles que são os utilizadores dentro e entre países, promovendo aquilo que é, ao mesmo tempo, a eficiência econômica, a integração de mercados e uma confiança global. Então, passamos agora para aquilo que é a origem. Bem, a internacionalização comercial, perdão, a internacionalização da economia é, segundo o Arau, em 1895, um fenômeno antigo, ao passo que a harmonização com a política é uma preocupação recente. O movimento para uma integração das economias começou no século XVI, assumindo uma maior preponderância no século XIX. No entanto, o estágio seguinte de desenvolvimento ocorreu após a Segunda Guerra Mundial com a criação da GATT. No entanto, de acordo com a TUA 2002, no ano 2000, o início da harmonização internacional da informação financeira começou a gerar-se nos congressos mundiais de profissionais de contabilidade, tendo o primeiro sido realizado em 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos da América, e celebrado regularmente de 5 em 5 anos. Desde então, ou seja, até agora. Então, é no entanto em meados do século XX que se situou a origem do processo de harmonização. Bem, é como eu estava, vou dar uma pequena contextualização daquilo que é a síntese da origem. A origem da normalização da política, ela resulta de várias etapas, né? Posso assim dizer. Porque ela surgiu com necessidade e como se estruturou de forma histórica. Ou seja, desde os primórdios, encontramos, né? A normalização da balística. Ou seja, ela teve o seu principalmente início no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que os mercados dos capitais se tornaram mais interligados, exigindo maior transparência e uniformidade nos relatórios financeiros internacionais. Assim, a ideia de normas contabilísticas internacionais começou a ganhar uma força como resposta àquele desafio de diversidade de sistemas contábeis nacionais. No entanto, seguimos para a época de 1996, com, por exemplo, como relata o guia do Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Isso foi proposto no International
Study Group para tratar questões de contabilidade internacional. Então, depois temos o 1967, que também influenciou bastante, né, para que deu lugar ao Accountant International Study Group. Então, a evolução, ela teve mesmo uma evolução institucional, porque as IASC, elas funcionaram eh, entre 1963 e 2000 e emitiu várias IAs. Então, é basicamente isso. Hum, Uma pequena contextualização, aqui na origem, é necessário sabermos que a origem da inovação contabilística internacional é resultado de várias confluências de globalização econômica, diversidades de práticas nacionais e da necessidade de um padrão comum. Então, esse impulso ele levou à criação de vários organismos internacionais. Estamos a falar primeiro das IAs C, depois as IAs B, que desenvolveram normas para responder a esse desafio. A origem formal remonta a meados do século XX, com marcos decisivos em 1963 e da IASC e 2001, que são da IASB. Então, voltando a referir novamente, né? Um dos objetivos da normação contabilística, segundo Borges, trouxe aqui uma citação, posso assim dizer, né? Citei o Borges em 2007, que a normação contabilística prossegue objetivos bem definidos naqueles que são jacentes na definição de conjuntos de regras e princípios, visando a elaboração de um quadro de contas que devem ser seguidas de forma de unidades econômicas, como também a definição de regras de mensuração e de reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, como também a definição do conteúdo, regras de movimentação e articulação das contas. Já nas internacionais, podemos dizer que, dando continuidade, né, a concepção de mapas de modelo para as demonstrações financeiras a serem divulgadas pelas unidades econômicas, como também a definição de princípios contabilísticos que devem ser seguidos na contabilidade das diversas unidades para que haja aquela uniformidade, que é aquilo que estamos a falar anteriormente. No entanto, então, agora vamos falar sobre aquilo que são as vantagens da normalização contabilística nacional e internacional, né? Então, a normalização contabilística, ela traz diversos benefícios para as empresas, para os investidores, como também para os governos e credores e para a economia em geral. Então, essas vantagens, elas tornam a informação financeira de forma mais útil, comparável e de forma confiável. Então, posso desde já mencionar quais são essas vantagens. Primeiro é melhorar a comparabilidade das demonstrações financeiras, ou seja, empresas de diferentes setores e países, eles venham a falar a mesma língua contabilística, que é um dos pontos muito importantes, porque quando acontece isso aí, então há muita confiabilidade e facilita a análise e a tomada de decisões por investidores e também contra os credores. E também as empresas conseguem comparar o seu desempenho com concorrentes de forma muito justa. A outra vantagem, perdão, muito importante é aumentar aquilo que é a transparência e a credibilidade da informação financeira. Porque vocês imaginem se reduzirem as manipulações e interpretações subjetivas das contas, haverá muita transparência e credibilidade e consequentemente vai aumentar a confiança dos mercados e dos investidores internacionais e a informação mais clara e precisa haverá o que dizer haverá uma informação mais clara e precisa para auditorias e um controle fiscal. Então é muito importante o aumento da transparência e credibilidade da informação financeira vocês. E outro ponto é a redução de custos e maior eficiência, porque olhem lá, se diminuir os custos de preparação e consideração de contas em grupos internacionais, então aí teríamos maior eficiência e se eliminar-se a necessidade de adaptar-se, por exemplo, relatórios a diferentes normas nacionais, teremos maior eficiência e se facilitar-se o trabalho dos profissionais de contabilidade e auditoria, terá-se maior eficiência, porque aí os custos de preparação estarão mais baixos, haverá necessidade de adaptar relatórios e eliminar relatórios, quer dizer. Então, a outra vantagem é facilitar o acesso ao mercado internacional de capitais, porque, olhem,
Se empresas podem captar financiamento no exterior com maior... Eles, porque, olhem lá, as empresas, elas podem captar muito financiamento, né, capital, no exterior com muita facilidade, porque haverá esse acesso ao mercado internacional de capitais. Então, países com normas muito alinhadas às internacionais, eles vão se tornar mais atrativos eh, a investidores estrangeiros. Então, exatamente isso. Então, tem outro ponto, ou seja, outra vantagem que é contribuir para o desenvolvimento econômico global. Se haver um contributo para o desenvolvimento global, o comércio internacional ele vai ser fortalecido com várias regras contabilísticas unificadas e haverá o melhoramento, né, do ambiente de negócios e competitividade empresarial, o que é bom. Também a proteção dos utilizadores da informação financeira é uma das vantagens. Haverão usuários internos, os gestores externos, os bancos, estados, os fornecedores, que vão receber dados fiáveis para decisões, por conta dessa proteção dos utilizadores da informação financeira, permitindo que haja o quê? Que haja um aumento da transparência das empresas com interesse público. A outra vantagem é promover formação profissional atualizada e uniforme. Se tivermos profissionais de contabilidade profissionais, aí sim irão se adquirir padrões de conhecimento muito universais e também terá a inclusão de maior mobilidade internacional de profissão. Outro ponto, a outra vantagem, quis dizer, é reforçar a governança corporativa, porque normas estruturadas elas vão exigir muitas responsabilidades integradas na gestão. Então, para isso, terá que se reforçar aquilo que é a governança corporativa. A outra vantagem é apoiar a harmonização fiscal e estatística, porque haverá se tiver uma apoio de uma harmonização fiscal, haverá uma facilitação do controle do Estado sobre os impostos, subsídios e regulamentações, o que vai melhorar as informações macroeconômicas com dados contabilísticos uniformes. Então, segundo Lenz et al., em 2004, é uma citação indireta, por acaso, a normalização contabilística ela traz as seguintes vantagens: facilita a análise, interpretação e compreensão da informação elaborada em diferentes países, fortalecendo o estímulo da credibilidade da informação por parte dos seus usuários. É aquilo que eu estava a falar da unificação e da harmonização fiscal e estatística também. Então, elimina barreiras de livre circulação de capitais a nível internacional, que é aquilo que eu estava a dizer, a proteção dos utilizadores da informação financeira, como também o contributo para o desenvolvimento econômico global. A outra vantagem é simplificar o trabalho das empresas multinacionais de auditoria pelo fato de que poderem aplicar princípios equivalentes em todos os países por conta da harmonização, porque assim haverá informação mais clara e precisa para permitir o aumento da transparência e credibilidade da informação financeira. Continuando, facilita os auditores fiscais na medição do lucro empresarial sobre os quais eles tributam as empresas estrangeiras de acordo com normas uniformes de reconhecimento dos custos providos, contribui para a redução de custos operacionais, uma vez que elimina a necessidade de elaboração de múltiplos conjuntos de demonstrações financeiras por parte das instituições com contabilidade internacional e facilita os processos de fusões. Então, vocês, é basicamente isso. Então, dando uma pequena síntese, né? As normas contabilísticas nacionais e internacionais, elas são essenciais para tornar a contabilidade mais global, mais transparente e comparável, permitindo que as empresas já venham a crescer e operem em mercados diversos com confiança. Então, tanto em contexto nacional, tanto em contexto internacional, representam um macro fundamental, vocês, porque na evolução da contabilidade moderna, porque ela assume um papel estratégico de reforço da qualidade, utilidade e uniformidade da informação financeira, naquela que é produzida pelas entidades, porque ao se estabelecerem regras claras, objetivas e universalmente reconhecidas, a normalização vai reduzir discrepâncias interpretativas, promovendo aquilo que é maior transparência, confiança e credibilidade perante todos aqueles que são os utilizadores das informações financeiras. E também
vocês, com a adoção de normas comuns, a contabilidade vai tornar-se uma linguagem universal dos negócios, facilitando aquilo que é a comunicação econômica entre empresas, entre os investidores, entre as instituições financeiras e governos de diferentes países, já que vai ser internacional. Então, esta convergência contabilística, ela vai permitir que as organizações elas possam competir em igualdade de condições, aceder àquilo que são os mercados internacionais de capitais e atrair aqueles que são os investimentos estrangeiros, contribuindo assim para o fortalecimento do tecido empresarial, como também contribuindo para o crescimento econômico global. E além disso, a normalização também traz melhorias significativas na governança corporativa, porque impondo maior rigor e disciplina na prestação de contas das empresas, vai ajudar a prevenir fraudes, práticas muito abusivas e manipulações financeiras. Então, também vai promover o desenvolvimento profissional, porque vai oferecer às carreiras contabilísticas uma base sólida e atualizada que facilita aquela que é a mobilidade e o reconhecimento internacional das competências. Então, portanto, pode-se afirmar que a normalização contabilística não beneficia apenas as empresas, mas toda aquela que é a economia e a sociedade, facilitando ou gerando informação mais fiável ou confiável, mas para tomadas de decisão, a redução de custos, de riscos, perdão, e também o melhoramento do controle das atividades econômicas pelo Estado e fortalecimento da competitividade empresarial em cenário global. Então, em síntese, nas vantagens, a normalização contabilística é um instrumento essencial para garantir um ambiente econômico mais seguro, transparente e eficiente, alinhando as exigências do mundo cada vez mais que está interconectado. Então, agora podemos passar para aquilo que são as, as desvantagens. As desvantagens da normalização contabilística. Então, embora a normalização contabilística ela seja vantajosa em todos os domínios de gestão, análise e estudo, ela comporta em si um grande inconveniente, que é o de poder ser excessivo. Ela é vantajosa até o ponto em que possa ser aplicada na empresa, sendo nela afastada quando não se adapta às características e às necessidades reais das unidades econômicas, nos aspectos que se propagam uniformizar, segundo Borges 2007. Neste contexto, deve-se concordar com alguns autores ao concluírem que sempre haverá discrepâncias sobre o que deve ser divulgado e a que forma. No entanto, apesar de muitos benefícios, a normalização também vai apresentar alguns desafios e limitações que devem ser bastante considerados, como, por exemplo, custo elevado de implementação, porque vão se adotar normas, né? Que vão exigir investimentos muito altos em formação, consultoria, sistemas, auditorias. Então, empresas pequenas elas podem ter maiores dificuldades financeiras para acompanhar aquelas que são as exigências da elevada implementação. Também tem a complexidade técnica, que é uma das desvantagens. Muitas normas elas vão possuir conceitos muito avançados e de difícil interpretação, contribuindo para a complexidade técnica das normas, ou seja, elas vão ser complexas e assim elas podem gerar erros na aplicação e naquela que é a necessidade constante da atualização profissional, e assim ela vai aumentar a dependência de especialistas, como por exemplo os editores e consultores externos. E também outra desvantagem é que nem sempre a realidade econômica local ela é considerada, porque normas internacionais elas podem não refletir o contexto econômico de todos os países. E pequenas e médias empresas elas podem ser prejudicadas porque as normas não são muitas vezes criadas com foco em grandes corporações e mercados de capitais internacionais. Tem também mudanças constantes, porque as normas internacionais elas são frequentemente revistas e atualizadas. Então, isso vai criar uma instabilidade e vai exigir estruturações contínuas, gerando muitos custos. Então, tem também uma outra desvantagem, que é a possibilidade de divergência com a legislação. Algumas normas elas podem não estar totalmente alinhadas com as regras fiscais de certos países. Então, isso vai criar de forma obrigatória as empresas a preparar duas contabilidades, uma para o relato financeiro e outra para fins fiscais, que são os impostos. Tem também a possibilidade de interpretação subjetiva. Apesar da normalização tentar reduzir subjetividade, alguns princípios permitem julgamentos que podem ser manipulados, mantendo algum risco de fraude ou mais distorções.
E também tem a pressão e sobrecarga para pequenas empresas. Olhem, essas entidades de menor porte, perdão, elas não possuem estrutura técnica adequada. Então, a complexidade pode afastar empreendedores de formalização e de modalidades organizadas. Então, em síntese das desvantagens, deixa eu referir aqui que as desvantagens mostram que a normalização contabilística, ela, embora essencial para a transparência global, ela ainda enfrenta desafios econômicos, legais e práticos, porque que precisam ser continuamente ajustados para garantir uma aplicação justa, eficiente e acessível para todos os tipos de empresas. Então, é basicamente isso. Então, passando agora para aquilo que é normas internacionais de contabilidade. Numa tentativa de lidar com alguma subjetividade e para alcançar a comparabilidade das contas e entidades diferentes, foram desenvolvidas normas de contabilidade. Essas normas são desenvolvidas tanto ao nível nacional como ao nível internacional. Neste contexto, irá se exigir nas normas das contabilidades, nas normas de contabilidade. Temos aqui os obstáculos à normalização contabilística. O impacto econômico das práticas contabilísticas na medida em que a harmonização contabilística tende a diminuir, a importância dos interesses de grupos também específicos dos países e a ausência dos organismos profissionais fortes em diversos países vai influenciar que o processo de desenvolvimento da contabilidade internacional ela venha a fracassar. A outra é a resistência dos países em abdicar do seu normativo nacional a favor de uma regulamentação internacional definida de forma exterior também. Estrutura do International Accounting Standards Board, IASB. As normas internacionais de relatório financeiro são produzidas pelo International Accounting Standards Board, IASB. O IASB é um organismo independente financiado pelo setor privado, cuja missão é formular aquelas que são as normas de contabilidade com a sua sede em Londres. O IASB foi constituído em 1963 como International Accounting Standards Committee para trabalhar naquilo que é o melhoramento e a harmonização do relato financeiro. Então, desde já, dizer muito obrigada pela aquela que é a atenção que vocês dispensaram. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham um bom descanso. Muito obrigada.